Valquíria Cristina, sou advogada, trabalho em várias áreas, né? E fiquei muito feliz de saber que foi publicada essa lei, a Lei 15.139, e a Fabiana me convidou para participar dessa live com vocês. Obrigada, Tânia, também. Obrigada, Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, o prazer é nosso, viu? Um beijo aí, ó. Vanessa, deixa eu ver, a Vanessa tá aqui, minha princesa. Um beijo, Vanessa, querida. Fabi, apresente-se, fique à vontade. Bom, meu nome é Fabiana, estou aqui com a Tânia já num projeto muito importante, que é o Tempo de Aurora. É um projeto em que a gente ajuda mulheres que tiveram perdas gestacionais a se recuperar, né? A eliminar essa dor, essa culpa que passa assim pelo coração dessas mulheres e a trazer um significado novo, esperança, através da espiritualidade, da psicoterapia, para que essas mulheres possam ter esse renovo, a voltar a viver novamente com alegria e esperança. É verdade. E aí, doutora, já vou falando que nós somos charás de segundo nome. Eu sou Tânia Cristina. Ah, é? A minha mãe gosta tanto do nome Cristina que nós três, as três filhas dela, tem Cristina no nome. Muito legal, né? Muito legal. Bom, meninas, tem gente chegando aí, a gente está dando só um tempinho para essa galera chegar. Iva, querida, boa noite, seja bem-vinda. A Iva sempre acompanha a gente, de todas as lives a Iva está com a gente, é uma pessoa super bem informada. Precisamos marcar uma live, hein, Iva? Já estou sedenta aqui para querer saber tanto conhecimento que você está adquirindo aí. E assim, gente, só para esclarecer um pouquinho, nós estamos fazendo as nossas lives pelo perfil particular, por quê, gente? Porque o Instagram ainda não liberou para a gente fazer live com menos de 1.000 seguidores. Então, a gente está aí garimpando, então eu queria muito convidar você que está nos assistindo, tanto ao vivo como depois, né? Se você estiver assistindo depois que já aconteceu a live, queria te pedir que você seguisse lá o nosso @tempodeaurora.oficial. Arroba Tempo de Aurora ponto oficial. Que você seguisse, que você convidasse as pessoas que você conhece para participar, não só homens, não só mulheres, mas também os homens. Por quê, gente? Porque esse tipo de conhecimento que nós estamos oferecendo aqui com a doutora hoje e a Fabi, ele vai ser muito abrangente. É de suma importância que nós saibamos. Eu costumo dizer, doutora, que a gente precisa saber não só dos nossos deveres, mas dos nossos direitos também, né? A gente encontra muitas situações, a pessoa fala, eu preciso cumprir tal coisa. Não, deveres e direitos são duas coisas de suma importância na vida do ser humano, principalmente se ele quer crescer na vida, se ele quer ter essa disciplina de alcançar a prosperidade. Eu falo que a prosperidade ela é uma disciplina, gente. E nós tivemos uma lei recentemente aprovada que beneficia, né, nessa situação tão vulnerável, o papai e a mamãe, pelo menos que eu saiba, superficialmente, eu vou ser bem honesta, eu não fui pesquisar, tá? Eu estou confiando totalmente na doutora, porque eu sei que ela é fera. E eu quero que a doutora fique à vontade e nos explique que lei foi essa, como é que foi essa aprovação, e o que ela beneficia, o que ela está dizendo para nós, papai e mamãe aí, mesmo que nós não consigamos alcançar o objetivo de ter gerado e ter tido um parto saudável e etc., ter tido o nenenzinho nos nossos braços, vamos colocar assim a grosso modo. Então, doutora, fique à vontade, por favor, e muito obrigada. Eu que agradeço. Então, infelizmente, o nosso país tem muitas lacunas de lei, né? E essa lei, ela estava faltando no nosso ordenamento jurídico, né? Porque as mães, elas perdiam os seus bebês, o nenê nascia morto, né? O natimorto, que a gente diz juridicamente, e ela não tinha nenhum tipo de amparo, ela era tratada como se ela tivesse tido esse bebê dentro da maternidade. E aí ela era, assim como é ainda, né, levada para um quarto no qual as mães
tem lá os seus bebês, está recebendo visita dos parentes, e aí fica aquela situação chata, porque cadê o meu bebê? Né? Meu bebê não está aqui. E aí fica essa situação terrível que o psicológico da mãe já está afetado e ele precisa de um respaldo. E também, às vezes, o despreparo de algumas enfermeiras que chegam perguntando: ah, e o seu bebê, como que tá? Já viu ele e tal? Quer dizer, porque ela tá ali junto. E às vezes a enfermeira que estava no período da manhã não sabe a do período da tarde que aquela mãe perdeu aquele bebê. E aí vem e pergunta ainda para a mãe como que tá o seu bebê, né? Então fica aquela situação terrível no qual a mãe já está ali sofrendo, o pai já está ali sofrendo e eles não tinham esse respaldo de lei. Então, agora, com essa nova lei, que foi publicada em maio de 2025, e agora iniciou a vigência dela no dia 24/8, quer dizer, tem menos de 10 dias aí que iniciou essa vigência. Então, é muito importante o que está sendo feito aqui nesse canal, de passar essa informação que é tão nova. Vocês estão sendo, assim, um meio de transmissão que, na minha opinião, está sendo o primeiro, tá? Que está passando essa informação tão valiosa para as pessoas. Porque as mães e os familiares, com certeza, não sabem disso, porque ela foi pouco divulgada e acabou de ser, na verdade, entrada em vigência, né? E aí é o seguinte, essa lei, ela dá respaldo em vários sentidos. Ela divide em 3 esferas, né? Tanto a União, quanto o Estado, quanto o município vai poder fazer a fiscalização para a implementação dessa lei. Por quê? Vai precisar de ter fiscais, pessoas olhando para ver se os hospitais estão cumprindo, porque além desse respaldo no hospital, com, por exemplo, um quarto separado para essa mãe que perdeu esse bebê, até que ela se recupere e possa voltar para a sua casa, também nós temos que ter o respaldo do direito do trabalho, que às vezes ela saía e não tinha nenhum tipo de, digamos que, nenhuma lei que acobertasse o ganho dela, né? Como se ela tivesse perdido aquele bebê, mas ela já tem que voltar a trabalhar 3 dias depois. Agora não, agora ela vai ter 15 dias para que ela possa ficar em casa, se recuperar e poder voltar ao trabalho. Também nós vamos ter vários outros ganhos, como, por exemplo, ela poderá escolher se ela quer enterrar este filho, se ela vai querer cremar este filho, se ela vai querer dar nome, registrar. Tudo isso está respaldado por essa lei. Então, garantindo, né, a dignidade da pessoa humana desse natimorto, né, que não tinha-se antes. E vários outros pontos. Só que tem um problema que toda lei brasileira tem, né? Eu trabalho também aqui no meu escritório com direito tributário, o direito tributário está a mesma coisa. Eles criam uma lei maior, só que essa lei, ela depende de outra lei para regulamentá-la em alguns pontos, que é o que aconteceu com a nossa reforma tributária. Muita gente me pergunta, mas qual que vai ser a alíquota do TCMD, qual que vai ser a alíquota? No fim, são outras leis que vão ter que entrar e regulamentar essas alíquotas. E a mesma coisa aconteceu com essa lei. Então, por exemplo, os estados, está dizendo aqui, os estados vão ter que elaborar protocolos nacionais, garantir fontes de recursos federais, inserir protocolos para que os funcionários saibam trabalhar, ter um protocolo certinho. Aconteceu isso? Vai seguir esse POP. Operacional padrão, né? Vai ter que cumprir aquilo ali. Então, isso tem que ser escrito por uma lei ali ordinária que vai complementar essa lei federal. Então, vai precisar do Estado fazer a lei dele, o município fazer a lei dele, cada município, embasado nessa lei maior. Então, a gente também tem esse tipo de lei, a gente chama lei de eficácia limitada, porque ela depende de outra lei para regulamentá-la. Então, Mas a precisa lei ter uma maior lei. já. Desculpa, doutora, só para não passar e depois eu não me lembrar. Mas me explica só uma coisa aqui, totalmente leiga, tá, doutora? Vamos lá. Então, o Estado ainda não criou essa lei para complementar. Não, ele criou a lei maior, a lei federal, que é essa lei que eu falei para vocês. Sim, mas Ela essa já está outra que vigente. complementa.
A única coisa é que os estados e os municípios, eles vão ter que ter protocolos de fiscalização, porque senão não vai acontecer. Se não tem fiscalização, não vai acontecer. Então, cada estado e cada município vai ter que ter esse protocolo. Inclusive, está escrito dentro da lei isso. Então, vai ter que ter uma outra lei de cada estado e de cada município, Sim, mas dizendo não foi ainda. Ainda não isso, foi como que ele criada, vai, então, provavelmente, né? isso, como que ele vai regulamentar. E aí que entra um pulo do gato, que é interessante que a gente está fazendo nessa live. A informação. Porque se as pessoas não sabem que elas têm esse direito, elas não vão atrás, né? Porque a mãe está ali debilitada, muitas das vezes ela não vai falar nada de lei, ela não quer nem saber disso, mas se o Sim. marido souber, se a filha mais velha souber, não é? Quanta Sim. gente pode que está ali no entorno, a sogra, o sogro, a mãe, ela pode falar, olha, ela tem esse respaldo, ela pode ficar num local separado, ela pode dar nome ao filho dela, ela pode ter direito a descanso e ficar 15 dias em casa repousando até conseguir se estabilizar psicologicamente, e dentre outros direitos, até direito de, por exemplo, doar o seu leite materno, porque ela vai estar produzindo leite, né? E esse Verdade. leite muitas das vezes era descartado, e até sobre isso a lei fala, que a mãe, se ela quiser, claro, ela pode também doar este leite enquanto ela estiver ali na maternidade e ainda ajudar outras crianças que estão ali. Então, tudo isso ainda vai precisar de treinamento no hospital para os enfermeiros, um treinamento de protocolo, de como que vai seguir isso, da onde que vai sair esse dinheiro, quem que vai pleitear que vai ter que ter um quarto separado para essa mãe, entendeu? Então, vai precisar desse tempinho a mais. Porém, sem a informação, que é o principal, ninguém vai pedir, né, pelo seu direito lá enquanto estiver passando por essa situação complicada. E Nossa, tem uma muito coisa importante, interessante. tem uma coisa importante que eu acho que a lei veio para dar esse suporte a essas mulheres, e porque não é fácil mesmo, gente, né? A pessoa que está internada no hospital por conta de uma perda gestacional, ou até chegou a passar por um parto, porque, né, tem pessoas que perdem um bebê com 8 meses, 9 meses de gestação, já, né, bem avançado. E ficar no mesmo espaço, no mesmo corredor, às vezes no mesmo quarto de hospital, né, compartilhando com outra mãezinha que teve seus filhos nos braços, não é fácil mesmo. A mulher já vem com aquela dor, com aquele sofrimento, né? Então, é extremamente importante que a gente fale sobre essa lei, para que as pessoas tenham esse conhecimento e possam auxiliar essa mulher nesse momento, né? Tem até uma história, assim, que eu passei, né? Eu já contei aqui para vocês numa live anterior das minhas perdas. E na minha segunda perda gestacional, eu estava internada, fiquei 3 dias internada no hospital, até para entender como que seria o procedimento. E aí, nesse momento, a gente fica junto ali, nos quartos, junto com as outras mãezinhas e tal. E aí, uma pessoa do cartório de registros entrou, né, bateu na porta, já entrou e perguntou para mim, mãezinha, como que vai se chamar seu bebê, né? E naquele momento, eu não queria nem olhar para ninguém, né? Era um momento que eu estava extremamente vulnerável, com dor e sofrimento, né? Tinha sido acabado de constatar a perda daquela gestação que era tão esperada, e pelo fato de estar todo mundo junto ali, né? Não ter essa separação, a pessoa entrou de forma despreparada, né? Causando ainda mais dor. Então, realmente, quem vive esse momento, quem passa por isso, entende esses pormenores, né, que acontecem e que precisam de acolhimento, precisam ser tratados, né?
uma mulher que passa por uma dor como essa, se ela não tem um suporte externo adequado, aquela dor, tenho certeza que ela vai se estender por mais tempo. Tendo o suporte adequado em todos os sentidos, acredito que a superação ela vem em menos tempo, né? Não tem assim, não passa tanta dor, né? Tanto sofrimento que ela já está tendo e acontecendo outras situações ao redor que pode ainda mais aumentar essa dor que ela está passando, né? Então, essa lei, ela tem vários aspectos, elas são importantes e que estão sendo verificados justamente para dar esse amparo e auxiliar essa dor, né?